a gente vai falar um pouco sobre performance cognitiva e física pro brasileiro médio como eu. Então, pessoal, para começar a falar um pouco sobre esse assunto, a gente tem mesmo que definir o que é a performance física e cognitiva, né? A gente sabe que cada pessoa tem uma opinião individual do que seria essa performance física e cognitiva. Então, para uma pessoa de esporte de alto rendimento, a performance física e cognitiva vai ser benéfica de um lado, vai melhorar a pessoa daquele jeito, tanto para ela ficar melhor no esporte que ela é atleta. Porque geralmente a pessoa da classe alta já está pensando sobre isso, né? Então, assim, para a gente tem que ser bem sincero nesse ponto, porque a performance cognitiva e física para o anão médio, às vezes, é para ele conseguir, da escola pública, ser alguém na vida, como a mãe diz, né? Então, se ele quer ser alguém na vida ou performar na escola pública, que tem aquelas limitações, é ruim, acaba merenda, aquela coisa toda, pula o muro da escola, aquela coisa, você tem que ter algumas saídas para isso, para você conseguir usufruir melhor aquele pouco que você tem ali na escola pública pode te oferecer. Então, a gente tem como falar desse primeiro ponto, que é essa distinção aí. A outra coisa, na questão física, a gente tem que sempre lembrar da questão do acesso à questão saúde, né? Porque a gente cada vez mais percebe que quando a gente está dentro da classe média para baixa, temos maior dificuldade de acesso a uma alimentação saudável, a uma saúde de qualidade. Então, a gente meio que não aprende a olhar para a saúde desde cedo. É você que vai parar lá no pronto-socorro com sua mãe, depois que já caiu, bateu cabeça, ou que a mãe já infartou, teve algum evento agudo, né? Raramente você vai ter memórias aí, você que já está mais velho aí, passou dos 30, 40 anos, de às vezes fazer um acompanhamento regular da saúde, né? A gente sabe que poucas pessoas hoje conseguem ter um acesso a uma saúde de qualidade. Geralmente você vai no postinho e pega fila e não tem médico, aí aquela coisa toda. Então, temos esses dois pontos aí que a gente pode tocar. Tá. Para quem ainda tá meio perdido, basicamente o que o Guilherme tá falando é o cara que é pobre, lascado e tá tentando sair da média mesmo, é o primeiro caminho para você começar. E sempre vai ter os problemas do dia a dia que você vai ter que enfrentar. Pro cara que acorda meio-dia, come o almoço que a mãe fez, às vezes não fez, toma água quando dá. O que o cara pode acumular de problema visando essa rotina? Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é que olhar para a rotina, né? Então, a maioria das vezes, a gente anda no automático. A comida está lá pronta, o cara chega e come, compra um horário ali básico de coisa de manhã, vai para a escola, volta, vê desenho. Então, isso é uma rotina que a gente traz da jovenalidade da criança, né, para a adolescência. E aí, quando a gente entra na adolescência, a gente não é ensinado a olhar para a rotina. Esse é o primeiro ponto. Quando você olha para a rotina e vê esse tanto de limitação, o cara não tem uma alimentação de qualidade, às vezes o cara não consegue levar lanche para a escola, então ele não consegue desempenhar bem na escola, quer matar a escola, quer ir embora mais cedo, quer faltar horário. Então, esse é o primeiro ponto que a pessoa tem que olhar, porque o cara tem que parar de ser pedalão na escola. Mas, para ele ter noção disso, ele tem que saber que a importância dele seguir nesse caminho. E por que você acha que a galera, tipo, vê a rotina como um negócio muito maléfico ou que sempre vai ser monótono e chato pra caramba? É porque acaba que a gente é muito baseado naquilo que a gente é exposto, né? Então, você imagina, por exemplo, uma família de classe baixa, pobre ali, que tem um pai e a mãe que tem um salário de um serviço comum, né, que a maioria das pessoas tem, que ganha um salário mínimo, acaba que o reflexo de que ele vai ter na rotina dele é o que ele vê dentro de casa. E isso já é um ponto importante, porque é uma coisa que é também papel dos pais trabalharem dentro de casa, mas é também uma coisa que a criança vê algo a ser copiado. Então, se a pessoa tem esse exemplo dentro de casa, para ela vai ser muito fácil completar um ensino médio, só pegar o diploma, como a maioria faz, para conseguir um emprego em algum comércio. Não que isso seja errado, mas esse é um dos estilos de vida que dá para se seguir. Uhum. Se a pessoa agora quer sair disso, quer quebrar esse ciclo, né, ele tem que fazer o quê? Ele tem que começar a olhar para a rotina, e isso é muito mais fácil hoje com a internet. Hoje você consegue acompanhar a rotina de muitas pessoas e consegue se inspirar naquilo. Então, aí está aí já a primeira dica.
Se você quer atingir determinado caminho ou determinada coisa, você tem que ter alguém em quem se espelhar. É muito mais fácil para a sua cabeça hoje, porque não tem como você imaginar do nada. Porque como é que você é pequeno e dá vontade de você ser jogador de futebol? Porque você assiste o Neymar jogar, na época que fazia bastante sucesso. Você assiste os grandes craques da época jogar, Pelé, você vê seu pai falar sobre tudo. Então, é pessoas que as pessoas falam bem. Quando falam dela, fala sempre de poder aquisitivo, falam sempre de ter alcançado sucesso. Você quer ser o que ele for, seja jogador de futebol, de rugby, de tênis, de totó, o que for. Então, por quê? Porque você foi exposto àquilo. Às vezes uma pessoa quer ser, um exemplo, às vezes a pessoa quer ser médica. Por que que às vezes só o fato de ela querer ou pronunciar que quer não é suficiente para manter ela no caminho de alcançar a medicina, tendo pouca coisa, sendo pobre, vamos falar a verdade? Porque ela não tem exemplos e não consegue acompanhar alguém que teve esse sucesso. Então ela não tem alguém que ela só vai no médico quando ela está doente, a mãe vai pegar a fila do posto 5 horas da manhã com a criança escorrendo catarro no nariz. Ali que você tem um primeiro contato com o médico. Às vezes você quer ser porque ele te cuidou, então você quer talvez ser uma pessoa que cuida, mas só isso não é bastante para te manter na caminhada de uma coisa dessa. Então, a primeira dica é se expor. Tem vontade, quer aumentar a sua desenvoltura na rotina, quer melhorar a rotina, quer fugir do ciclo da sua família, alguma coisa, a internet hoje tem bastante rotina de gente de sucesso, talvez na área que você quer. Tem como você acompanhar um atleta, tem como você acompanhar um empresário, tem como você acompanhar um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um enfermeiro. Por quê? Na internet tu consegue acompanhar isso. E isso te facilita manter na rotina. Tu vê, às vezes a pessoa compartilha o que deu para ela certo e não deu para você. E às vezes você tem alguém que, às vezes seja baixa renda, pobre, não tem condição financeira e que bolou uma estratégia para poder sair disso. Então, o primeiro passo é expor a outras possibilidades de atingir aquele objetivo. Ver alguém que chegou lá, que é o que você quer ser. E depois disso, tentar adaptar a caminhada dele à sua. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E esse é, pelo menos que eu vejo, é um dos principais fatores que a galera tá com a referência bagunçada, né? Que pega ali na rede social e é só o pessoal fazendo ou dança no TikTok ou vive de coisas de influencer. Não tem um negócio mais das antigas, né? Um negócio consolidado, que demorou bastante tempo. E isso é uma coisa que foi cada vez mais potencializada com a internet. Porque para você antes ter acesso ao que as pessoas de sucesso antes fez, que deram certo, e às vezes elas compartilhavam, a maioria das vezes era biografias. Então, você ia pegar a biografia de um cara de sucesso que acabou tendo bastante repercussão, ou seja, bombou, estourou na época, e aí ele escreve aquilo na trajetória de um livro. Então, o primeiro ponto já é uma informação que ela está um pouco mais rebuscada o nível de acesso, porque a gente sabe que o nível de leitura do brasileiro de classe média para baixo é ínfimo, né? A gente sabe que o hábito de leitura é muito mais atrelado ou mais ligado a pessoas de alta classe, porque geralmente estão mais ligadas à classe intelectual, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não dá para a gente ser hipócrita aqui e falar que não, que todo brasileiro médio lê um livro toda noite que vai deitar. Isso aí é uma coisa que a gente não pode ficar maquiando, né? Muito Então, aquilo que você falou, né? Do o tupiniquim ali, raiz, o imagético do cara é ou jogador de futebol, ou ator de TV. exatamente. Então, a gente tem muito isso também modulado por outra coisa, que é o acesso à televisão, que é onde tem a maior veiculação de informação de outros tipos de vida, outros estilos de vida que deram certo, e a gente fica muito restrito ao que é veiculado ali. E a internet vem para quebrar isso. Mas aí tem outro problema, porque no início acabou que você acompanhar outras imagens na internet era só um conteúdo. Existiam formas das pessoas ganhar dinheiro fazendo isso? Existiam, mas eram cada vez mais limitadas, porque as empresas não estavam dentro ainda totalmente do digital. Assim como não era todo mundo que tinha acesso ao digital, né? Hoje em dia você vê aí pessoas que passaram dos 60 anos, 70 anos, né? Pessoas que nasceram antes da era digital, que hoje acessam o telefone. Então, isso é uma coisa que começou a ter acesso agora. Aquela pessoa foi começar a ter outras referências do mundo de 60 anos, ela consegue, uma idosa hoje de 70 anos, ela consegue acompanhar uma chinesa que assiste novela igual ela. Ela consegue ver uma outra pessoa de outra etnia, a rotina do que é a velhice para aquela pessoa. Onde que a pessoa ia acompanhar isso antes? Não, por quê? Porque a avó dela, a mãe dela morria antes, ela era a referência da família. Então, o padrão de idoso, o padrão de envelhecimento era o dela.
Ou então o da novela lá, que era totalmente montada, né? Mas hoje ela consegue acompanhar a outra. Então isso é uma coisa que tem um ponto positivo, que é o quê? O compartilhamento. O ponto negativo é o quê? Porque isso começou a envolver dinheiro. Porque agora as pessoas, além de compartilhar, podem ganhar com aquilo. Então elas compartilham duas coisas. Talvez uma verdade, que ela quer que você ache que a rotina dela é daquele jeito, porque rotina de sucesso vende na internet. Não tem jeito. E talvez aquilo lá seja uma mentira. Porque se você levar aquilo a sério, você vai achar que a vida é só sucesso. Porque né, aquele ditado básico agora na internet, ninguém quer compartilhar os erros na internet. Então, acaba que isso fica... É um ponto positivo de quem sabe procurar sobre isso, né? Então, eu acho que além daquela exposição, a pessoa ela tem que ter capacidade de tentar delimitar o que ela vai ser exposta. Eu acho que... Mas aí que está. Para você conseguir fazer isso, você tem que, por exemplo, às vezes, uma referência que ficou no livro ou ficou em algum outro lugar, conhece uma outra referência que indica. Vou dar um exemplo assim básico, é a mesma coisa de, por exemplo, você tem um... Eu vou falar do futebol, que aí todo mundo conhece, consegue materializar, né? Você tem, por exemplo, um jogador antigo, que não era daquela era digital e tudo, vamos supor que... Dá um exemplo, Ronaldinho, porque está sempre nas manchetes aí, preso não sei na onde, não sei o quê, Ronaldinho, festa e tal. É um cara que não é da era digital, então agora que ele começou a ficar ativo, teve uma questão de música aí, pelo, se eu não me engano e tudo. Você pega um cara daquele, talvez ele não, ele seja sua referência de futebol, mas você não quer mais acompanhar dele porque, bom, talvez ele seguiu para um outro lado que você não quer seguir. Mas às vezes ele tem uma outra pessoa que foi tão boa quanto que talvez ele fale sobre. É como se o Ronaldinho estivesse falando, ah, não, eu admiro um cara do futebol que é o Endrick, que é outro cara que está estourado aí hoje, um jovem de 17 anos aí. Então, talvez o Endrick seja a nova referência para quem antes admirava o Pelé. Então, por exemplo, se seu pai em casa falava muito bem do